para nos dar isso. O Senhor tem para nós disponível, que abençoe aqueles que vão estar conosco através dessa live, através desta missão. Abençoa, Senhor, o Espírito Santo de Deus, esteja à frente desse trabalho, na palavra, no louvor, e também na Deus. Pai, eu agradeço, Senhor, por ti, passamos e abençoa todos nossos amados irmãos, que já está conosco neste culto, e aqueles que vão estar agora, e aqueles também, a Deus, que nem conhecem, em nome de Jesus. Amém. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Como é bom Aleluia. estar na presença do Senhor, estar enquadrado na obra do Senhor, fazer a vontade do Pai, amém. Glória a Vamos Deus. estar louvando e louvando o hino da harpa 186, amém. Amém. Aleluia. Tem que ver a luz do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, receba, Senhor, nossos louvores, a nossa adoração, Senhor. Vai de encontro, Senhor, em lares, Pai, nesta noite, Pai. Derrama, Senhor, a tua unção, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Oh Deus, vai de encontro, Senhor, os hospitais. Vai de encontro, Senhor, aos CTIs, a UTI, Pai. Ai, Senhor, quebrantando, Senhor, corações, Pai, nesta noite, Pai. Pai, para que eu possa, Senhor, te bendizer e louvar o teu nome, Pai. Derrama, Senhor, bênção, Pai, nas nossas vidas, Pai. Vai de encontro, Senhor, aquelas vidas, Pai, que estão, Senhor, doentes, Pai, que estão no leito de enfermidade, Senhor. O Senhor venha, Pai, libertar, que o Senhor venha dar, Senhor Jesus, a cura, Pai, conforme a fé da pessoa, Pai. E nós sabemos, Pai, se nós tivermos fé, Pai,
nós alcançamos a cura, nós alcançamos a libertação, Pai. Que é pela fé que nós alcançamos as suas misericórdias, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, que a fé é o firme fundamento de tudo, Pai. Que nós possamos, pela fé nós alcançamos prodígio e milagres, Pai. Pela fé nós conseguimos, Pai, coisas maravilhosas, Pai, da parte do Senhor, Pai. O Senhor vai de encontro, Senhor, as crianças, Pai. Vai de encontro, Senhor Jesus. Livra, Senhor Jesus, as crianças, Senhor, de todo mal, de todo ataque do adversário. Senhor, vai cuidando dele e delas, Pai. Derrama, Senhor, a tua unção, Senhor, sobre a vida delas, Pai. Senhor, nesta noite, Senhor, eu te apresento, Senhor, esse culto, Senhor, de estudo bíblico, Pai. Que o Senhor venha, Pai, falar conosco nesta noite, Pai. Não aquilo, Pai, que nós queremos aprender, mas aquilo, Senhor, que o Senhor quer, Pai, nos ensinar nesta noite. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Vamos estar louvando o hino da harpa 186, amém? Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e tristeza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final desta missão: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor João está com a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém.
Oh, glória, aleluia, Deus. Todo-Poderoso é o Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a cada um de vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. E nesta noite, que Deus nos preparou para nós, nos deu essa dádiva, essa graça para cultuar e engrandecer o seu grande nome. O Senhor é poderoso, meus irmãos. Nós vamos meditar no livro de Glória. Aleluia. Mateus, capítulo 7, e verso 23. Se for preciso, lemos mais um pouquinho. Né, meus irmãos? Aleluia. Capítulo 7 de São Mateus, e versículo 23. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Mateus 7, 23. Então lhe direi: apartai-me, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo eu ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e os assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amém. Até o 27. Até o 27. E até o 27. Do 23 ao 27. Aleluia. 4 versículos foi lido aqui, meus irmãos. Olha que maravilha que Deus tem para nós nessa noite. Aquele que chegou após é o livro de... Quero saudar também com a gloriosa paz do Senhor Jesus e dizer a você que é no livro de Mateus capítulo 7, verso 23, onde encontramos essas palavras. É só nós abrir no livro de Mateus capítulo 7, versículo 23, onde diz assim:
todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. É o 4, é o 3, é o 23, meus irmãos, que diz assim: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vos que praticas a iniquidade. Aqui Deus está falando com o iníquo. O iníquo que transgride o estatuto, a lei de Deus, os mandamentos. E Deus está dizendo a ele que apartai-se, abertamente Deus está dizendo, apartai de mim, porque eu vos não conheço. Vós que pratica a iniquidade. Meus irmãos, podemos falar neste momento dessa passagem aqui, daquilo que todos que não herdaram a salvação eterna vai ouvir no dia do juízo. É essa a palavra. No dia do juízo vai ser dita essa palavra. Muito difícil. Agora eu te pergunto, é brincadeira a palavra de Deus? Que nem muitos nem sequer acreditam. Muitos nem sequer acham que Deus existe. E também muitos que sabem que Deus existe e que sabem o que é iniquidade. Vai ouvir essa palavra, porque Deus conhece o coração. Pode estar na frente de um trabalho, que nem eu estou aqui pregando, pode estar falando da palavra de Deus. Pode ser um deles, naquele dia, meus irmãos, vai ouvir essa palavra. Porque o céu é só dos justos, não é dos iníquos, não é dos pecadores. Ah, mas a palavra não diz, se disseres que não temos pecado, já estamos pecando. Aí tem aquele ponto de interrogação, o cabinho do guarda-chuva. O senhor pergunta, faz essa pergunta e coloca o ponto de interrogação. E está escrito? Sim, está escrito. Mas eu disse agora há pouco, Deus conhece o coração. Deus não é igual o homem que julga pela aparência. Deus julga profundamente, internamente, infinitamente. É o Deus
que eu estou pregando, é o Deus que eu estou anunciando, e é o Deus que pode tudo. Tudo Ele pode. Não tem poder maior do que o poder de Deus. Eu quero dizer a você, está escrito, mas Deus está vendo aquele que está com interesse, com palpite, também pode ser, e com desejo, a palavra é essa, de morar no céu. Deus conhece. E Ele sabe que você está se esforçando, que você está buscando para que isso aconteça. E não só está pregando, cantando, louvando, né? Por estar dentro da igreja. Eu ainda ontem estava conversando com a missionária Rosângela e fiz uma... Deus me deu, eu não faço nada. Eu não tenho nada a não ser falha, a não ser desejo de morar no céu. Eu estava fazendo a ilustração da forma que muitas pessoas estão dizendo que está servindo a Deus e que vai morar no céu. Não é um, nem dois, nem três. É muita gente. Dos dois caminhos. A ilustração dos dois caminhos. Os pregadores antigos pregavam sobre do passado, pregava sobre os dois caminhos, e essa ilustração ele fazia da seguinte forma: existem dois caminhos, o estreito que conduz à salvação eterna, o largo que pode levar bagagem, pode encher a carruagem. Eles pregavam assim. E levar com eles para ser queimado, tudo que levar para ser queimado. O culto de sexta-feira nós falamos sobre o inferno, sobre a condenação eterna. E aqui Deus está falando a palavra que no dia do juízo final, Ele vai falar para muitos, até que pregou, orou, enfermo foi liberto, porta foi aberta. Houve salvação de alma, houve reconciliação. Amém. Mas vai ouvir essa palavra também. É dessa forma. Aqui Deus está falando. Não está falando. Está falando no geral. Vós que pratica a iniquidade, se não se consertar. Jesus foi enviado por esse Deus que vai falar essa palavra. O seu único filho, puro e verdadeiro. O único mediador
entre Deus e os homens. Nós temos Jesus Cristo, que padeceu ali no Calvário para buscar a vida eterna. Mas para isso tem preço, meus irmãos. E o preço foi alto, preço de sangue. A traição foi 30 moedas de prata, mas o preço da salvação foi morte na cruz, no madeiro, naquele Calvário. Jesus sofreu muito por nós. E muitos nem pensar nisso, não pensam. Estão pregando, estão louvando. Mas não quer abrir mão. Tem preço. Tem preço e o preço é alto. O preço é preço de sangue. Muito alto. Que Jesus pagou por nós ali, na cruz do Calvário. Para quê? Chegamos aqui e não pregamos não divulgamos que há o julgamento no dia do juízo. Palavra pesada, mas a única verdade que tem sobre a terra é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que um dia vai ser recolhida. E nós temos que fazer o conserto. Nesta palavra aqui, apartai-te de mim, vós que pratica iniquidade. Baseado, fazer o conserto, baseado nessa palavra. Eu disse que antigamente falava em carruagem. Vem vindo, a evolução, tecnologia vai assim, ganhando espaço. Passou a falar em carro de boi, né? Um pouquinho mais eficaz para carregar peso. Depois o caminhão, para nós não ficar perdendo tempo. Depois a carreta. Ah, pode encher um caminhão. Não existia carreta ainda, igual existe hoje. Enche um caminhão e pode jogar lá no inferno. Vai descer com a bagagem toda. Porque o caminho é largo. Aí está o ponto-chave. O caminho cabe. Levar tudo. Tudo que você quiser. Pode fazer aqui tudo que você quiser. Mas não vai poder passar por caminho estreito que conduz à vida eterna. Porque ali o caminho é estreito. Não cabe bagagem. E aí, a ilustração que eu estava dizendo, para nós adiantar um pouquinho, que as horas já começamos um pouco atrasadas, e as horas estão avançadas, e nós estamos no primeiro versículo,
que foi lido, eu quero dizer a você, que eu falei para a missionária, que hoje os pregadores estão pregando que pode encher um trem de ferro, né? Se for de madeira também. Vagão de madeira, hoje não existe mais, mas já existia. Hoje é de ferro mesmo. De 100 vagão, né? Acho que foi 100 que eu falei para você. Quantas toneladas que você pode levar? Mas quanto estrago que faz? Já pensou um trem andando de lado? Mas cabe. 100 vagão andando de lado assim. Não é só na linha, na trilha, não. Até de atravessado cabe um trem. Uma máquina puxando 100 vagão. Ainda tem a máquina, né? Porque 100 vagão eu acho que já tem que ser 2 máquinas. Aí já vai para 102. O espaço. A máquina é o espaço do vagão. E assim por diante, andando de atravessado assim, o que arraso que faz, que estrago que faz, que vem pela frente, vai levando tudo. E dá para levar, porque o caminho é largo, já diz. A Bíblia diz, o caminho é largo. Dá para levar, viu, meus irmãos? Deixa eu ver aqui quem está conosco, ao vivo. Aleluia. Foi errado. Então, meus irmãos, é desse jeito. E não pensa que eu estou aqui falando para assustar alguém, não. Porque eu sei que muitas pessoas não faz uma reflexão, mas sabe do perigo que está ocorrendo. De ser um iníquo, quando diz homem, diz mulher. Fala iníquo, mas tem as iníquas também, né? Mas quando fala homem, fala mulher, espírito homem. As iníquas não ficarão de fora se praticar a iniquidade. E pode levar o que quiser. Aliás, tem testemunho que eu já vi que servo, chegou o pastor e começou a perguntar, fazer pergunta. Eu posso fazer isso? Pastor, fazer o quê? Né? Pastor, ele tem a obrigação de pregar, de fazer o seu chamado, ide, espalhar a minha palavra a todos. Quem crer for batizado será salvo. Pastor dizia que podia, posso jogar bola? Pode. Mas tem coisas piores, né? Posso fazer isso? Pode. Posso fazer aquilo? Pode. Aí o pastor estava já enjoado de ouvir e falou, pode fazer tudo isso, só não pode entrar no céu. No céu não leva bagagem. Eu não falei a pintura, nem maquiagem. Hoje quase não tem, né, meus irmãos? Hoje quase não tem pessoas pregando no altar do Senhor, louvando. E diz que vai morar no céu. Pessoas desejando mal para o seu irmão, para a sua irmã, e assim por diante, muitas coisas que
não agrada a Deus, é iniquidade. E pode fazer livre hábito, a palavra a lei de Deus. Mas tem um preço a pagar. Vamos em frente, meus irmãos. O preço vem nessa palavra. Apartar-te de mim, porque eu vos não te conheço. Essa palavra vai ser dita. O 24 diz assim: todos aqueles, pois, que escuta esta minhas palavras, e as praticam, e assemelhar-lo-ei é fazer o ide, é pregar. Aos homens prudentes que edificam a sua casa sobre a rocha. Muitas das vezes nós falhamos. A palavra aqui está dizendo para pregar para aqueles que fundou a casa sobre a rocha. E às vezes nós falamos que não devemos ser pescadores de aquário. E não pode deixar de observar essa palavra. Passar por cima dessa palavra. Porque aqui Deus está falando. Aqui Deus está falando. Todos aqueles, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é fazer a vontade de Deus, não é só pregar, não, e nem louvar. Pratica com sinceridade. E indo avante, essa palavra diz assim: e assemelha-lo-ei aos homens prudentes, que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem que edificou a sua casa sobre a rocha é um homem seguro, é um homem que tem prudência, é um homem, quando diz homem, diz mulher também. Não é só do lado ruim, não. Lado bom também, espiritualmente, é os dois. O homem falou aqui, diz a mulher também. Por que não dizer? Em todo tempo, nós pegar a Bíblia e ver as mensagens está maior o número das mulheres do que os homens. É desse jeito. Se chega na igreja, se tiver 100 membros, 100 servos de Deus, louvando ali, cultuando ali, pode contar. Difícil de encontrar mais homem do que mulher. Muito difícil. É uma observação também. Então, por isso, quando fala homem, está falando você. Você, mulher, que está servindo a Deus. Está com a sua casa sobre a rocha. Mas aqui também não está dizendo
para deixar de pregar, de falar, anunciar a palavra. Lembrar, né? Pode dizer assim. Nós temos que ouvir também. Porque eu, da minha parte, eu posso dizer que a minha casa está sobre a rocha. Porque está sobre as mãos e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que é. Porque senão não estaria aqui. Senão, para que está? Estava na exposição, irmão, só uma boa comparação. Hoje ainda não é o penúltimo dia é amanhã, que termina domingo. Não, é amanhã, não. Semana que vem. Ah, é? Uhum. Mas então é 2 semanas. Uhum. O missionário está dizendo aqui que é a outra semana, e eu já estava pensando. Mas eu estaria lá, de qualquer forma. Quer dizer, se eu tivesse dinheiro, né? Porque para ir na exposição, do jeito que eu estou, acho que não estava não. Viu? Eu acho que é semana que vem. Que vem, porque faz tanto tempo que eu não vou que nem sei. Já fala. Não, geralmente é uma semana só. Então, meus irmãos, é desse jeito. Você que está em Cristo Jesus, está procurando se aproximar mais de Deus. Não quer dizer que você não pratique o pecado. Porque se você falar que não pratica, não tem pecado, você já está pecando. A Bíblia diz, porque o pai da mentira é o diabo. A Bíblia diz. Mas estamos se esforçando. A diferença do iníquo, do pecador, é essa. Somos sim pecadores. Praticamos sim pecado. Porque se falarmos que não temos pecado, já estamos pecando. E a iniquidade não é o mesmo pecado? Porque para Deus não tem pecadinho e nem pecadão. Tudo é pecado. Mas existe 2 pecados que não têm perdão. E eles são a blasfema contra o Espírito Santo de Deus. A blasfema contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão. Não há perdão. Não há perdão. E o suicídio, você não deu chance para Jesus, para o Espírito Santo. Você tirou a sua vida com a própria mão. A Bíblia afirma que esses 2 pecados não têm perdão. É desse jeito. Então existe a diferença do iníquo para o pecador. Pecador que busca se consertar, se posicionar diante de Deus.
reconhece que Jesus Cristo é o único Salvador. Está dando uma chance para que Jesus te leve para morar no céu. E ainda a palavra diz que devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar e invocar o teu nome enquanto Ele está perto. O Senhor, nosso Deus, não é imagem de cultura e nem a mãe do Senhor que diz que tem, mas não existe. Fala, mas não consegue provar. É idolatria. No Salmo 115 se encontra, mas no Salmo 125 também tem. Fala aqui, meus irmãos. Salmo 125 fala também que devemos buscar só o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus é maravilhoso. Vamos para o 25, para nós encerrar. A palavra de hoje diz assim. Aleluia. E desceu a chuva, e correu o rio, e sopraram o vento, e com basteira, minha Bíblia está dizendo assim, veio o vento e bateram, na Bíblia está certo, combateram, veio um combate, veio o vento, soprou, e o vento combateu sobre essa casa, aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha aí, meus irmãos, está vendo? Quem está com Cristo, venha as tempestades. Aqui está dizendo que vem. É uma luta, combate é luta, meus irmãos. Combate é luta. E aqui está um combate. Veio a enxurrada, a enchente, e não conseguiu derrubar aquela casa, porque ela estava firmada na rocha, sobre a rocha. E aí, vamos ler o 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aí está. Homem sensato é aquele que não importa. Ele ouve, mas não pratica. Ele ouve, mas não se esforça para buscar a salvação eterna. Só em Jesus, só em Cristo existe ela. Ouve a palavra, mas não pratica, é insensato. A palavra está dizendo aqui.
que esse homem edificou a casa dele na areia. E veio o vento e soprou. E vamos ver o que aconteceu? Quase que não precisamos nem ler o 27. Que a Bíblia diz assim, vamos ler. E desceu a chuva, e correram o rio, e assoprou o vento, e combateram. Assoprou o vento e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Grande está dizendo aqui, não sobrou uma telha, não sobrou nada. 2 combates, podemos ver aqui, nessa palavra, o combate do vento sobre a casa que está sobre a rocha. A casa resistiu, e assim é o crente. O crente que está firmado em Jesus Cristo. Vem o combate, vem as tentações. Você peca, você é humano, você é carne. Mas você não é insensato. Você tem temor a Jesus Cristo. É o que devemos ter. Ainda que somos pecadores. A diferença do iníquo para o pecador é essa. O iníquo pode estar pregando o que eu estou pregando aqui. E tem muitos. Prega da boca para fora. Ah, mas você está dizendo que está pregando melhor do que ele? Você é melhor? Não. Ainda ontem tive uma conversa muito séria com um pastor missionário. Junto com ele estava o pai dele também, que é obreiro. E tem mais, meus irmãos. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. E tem o iníquo que tem honra também. Ele teve um chamado de Deus e ele foi ungido para trabalhar para Deus. Agora, não sabemos o momento que ele foi chamado. Se ele estava com a casa firmada na rocha e depois abandonou e virou iníquo. Mas não podemos. A honra, quem deu foi Deus a ele. Vocês prestem atenção em uma coisa. Que eu vou dizer aqui. A consagração para trabalhar, que eu já tive, graças a Deus. Estou desde 84 nessa caminhada. Não sou melhor que ninguém. Não sou mais especial do que ninguém. Mas sei que Deus vive. Nosso Senhor Jesus Cristo vive para sempre. E nele que devo buscar. E ele, pela misericórdia dele, tem me dado. Ainda que no passado ocorreu a mesma coisa. Fui um iníquo. Na minha vida ocorreu a mesma coisa do iníquo. Mas
pela misericórdia de Deus, hoje estou com a minha casa firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Por isso que estou aqui. Desde 84, veio vento, balançou. Veio vento, ficou pendurada, só por poucas colunas. Mas pela misericórdia de Deus, depois que eu via a morte sobre a minha vida, né, no olho, eu sofri um acidente, de lá para cá, eu sei que só Jesus Cristo é o único Salvador das nossas almas. E o que eu estava dizendo, que sobre a honra do pregador, é ainda que ele está desviado, ele foi ungido, mas ele não perde a unção, mas não podemos também chamar ele de pastor, mas não podemos também desprezá-lo. Ainda que ele esteja praticando outro credo religioso, que tem bastante. Ontem eu fiquei sabendo que um pastor que eu conheço está fazendo isso, está praticando. E servindo a Deus pagão. E falei para essas pessoas que eu estava conversando com o pastor missionário e o pai dele, que Deus não faz diferença. Ainda não faz, vai fazer naquele dia do juízo. Aquele dia vai ser feita a diferença. Vai surgir essa palavra da boca de Deus: apartai de mim, pois eu vos não te conheço. Mas não é só aquele que está servindo a Deus pagão, não. Muitos que estão no altar, naquele dia, ainda vai ouvir, sabe, senhor? Por quê? Porque Deus não faz a diferença de pessoas. Mas naquele dia vai haver aqueles que estão com a casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o único Salvador, não vai ser para ele aquela, ou para ela, aquela palavra. Vai ser por aqueles que não cuidou de fazer a sua casa sobre a rocha. Está trabalhando, mas Deus não faz diferença. Ninguém é melhor que ninguém. Nem o dinheiro faz, com ouro e tudo. Tem uns que até possuem, mas da forma errada, roubando, matando. Dessa forma, eu indico. Amém? Passou já do horário de nós encerrar aqui, meus irmãos, mas já terminamos, né? Até o 27. Graças a Deus. Deus falou conosco nessa noite. Agora, eu te digo, eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, é brincadeira a lei de Deus? Pode ter certeza, não é. Amém? Estou passando para a missionária, oportunidade para a missionária, que vai estar louvando, ou vamos estar louvando, e logo mais estamos encerrando esse trabalho, meus irmãos. Estou voltando, não vou despedir porque ainda vou voltar para dar os avisos e encerrar esse trabalho. Mas pode ter certeza, se você estiver na sua casa sobre a rocha, você está
com Deus, vamos dizer assim, com Jesus, amém? O missionário está com a oportunidade. Ela está desinquieta ali, meu Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já voltamos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é fiel. Como é bom estar com o nosso altar. Nossa casa no altar está preparada para o grande dia do arrebatamento do Senhor. E buscar a sua noiva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia.
maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, bom, muito bom. Aleluia, Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor é forte, maravilhoso. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim.
irmãos. Peço desculpa aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele, meu Deus. Ainda estou me recuperando ainda, Merece irmãos. toda a honra e Deus toda dá a graça. glória. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em... Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória é dele. Tudo é dele. Aleluia. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, eu vivo na bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. E nem castigue com meu ser, entrego toda a vida. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá.
Louvado seja o Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, só Ele merece, meus irmãos, toda a honra e toda a glória. A ninguém mais Ele divide com ninguém. Uma das coisas que Deus não faz é dividir. Aleluia. A sua honra com ninguém. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado é o nome do Rei. Oh, aleluia. Exaltado é o teu nome, Senhor. Toda honra te dou a ti, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pelas bênçãos, pelas maravilhas, Pai, recebida do Senhor. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que deveria ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, aleluia. Eu não sei o que Ele viu, não entendo por que me amou. Eu não sou o que deveria ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu.
Eu agradeço a Deus pela minha rica oportunidade até que ajudou o Senhor. Amém? Glória a Aleluia, Deus. Deus. A oportunidade de estar com a pastora, dando a Aleluia. bênção apostólica. Amém? Glórias a Deus. Estaremos dando os avisos, meus irmãos. Dando também os parabéns, começando pelos parabéns dos aniversariantes. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha saúde, felicidade, prosperidade também, né? Muitos anos de vida. Eu quero dizer a vocês que esteve conosco. Marina Almeida, Mari Sérgio Almeida. Marina, Marina que Deus Almeida. abençoe você, Marina. Irmã Marina, Mário Sérgio Almeida. Marta. Mário Sérgio Almeida. Mário Sérgio Almeida. Conheço. Isso eu conheço. Cunhado do pastor Paulo Nascimento. Que Deus abençoe você, meu irmão também, Mário Sérgio. E a gente conhece desde ali quando eu congregava ali na tenda, né, na igreja, a Assembleia Deus da Salvação. Tenho saudade daquele tempo. Aleluia. E eles, parece não, congregava na igreja batista, renovada, pertinho lá, né? Então, que Deus abençoe a todos. Vocês que nós não citamos o nome, que não está ali também, né? Mas tem alguns que a gente ainda deve. O Brandão, tive com o Brandão, ainda hoje, de manhã, tivemos conversando, né? E ontem ele me fez um favor muito grande, arrumou uma máquina de solda, meus irmãos, que ela deu um treco ali e ele conseguiu descobrir ali o defeito. Acabei terminando o serviço ali, estava fazendo para mim mesmo, né? E também Paulo Batista, né? Que sempre está dando alô para a gente. E, oh Deus, Juarez, sobrenome dele é difícil, mas o Juarez é cunhado, eu creio que ele é cunhado, é irmão da irmã Maria Ramos, cunhado do irmão José Vitor, José Roberto Vitor. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? E os que eu não citei o nome, né, meu filho, o Tiago, está sempre conosco também. A Thalia, né, minha enteada, também está sempre ali, visualizando ali pelo Instagram. Meu irmão Benedito, bastante gente que tem estado conosco. Alguns a gente não cita o nome, alguns bastante, né? Não citamos o nome porque não lembramos. A irmã Guaraciema, e bastante gente. Ali o pessoal da Dona Glória também, né? Deus abençoe. Obrigado pelo pãozinho, né? Que o Ricardo está fazendo, muito gostoso, né? A missionária Rosângela gostou bastante. E eu também. Que Deus abençoe vocês, né? Eu quero também, meus irmãos, pedir a oração em favor na campanha, né, missionária, o pastor Israel e a missionária Rose estão ali na batalha. Eu não estou porque estou fazendo um curso e dá justamente no horário e no dia. Aí eu não estou ali, mas estou orando, estou na campanha também. Já fui lá orar, mas primeiro dia quem orou foi eu e a missionária e eu, e Deus está abençoando esta campanha que começará após a nossa oração. Que Deus abençoe, né, o Cristiano, a mim e a irmã, né, Lourdes, e também o Joel. Aline, Ali,
chama? O Joel, com a dona Marta. E as irmãs que estão lá junto com As- nós também. Todos que Então, estiveram são ali, bastante né? que estão Quinta-feira, ali que Deus abençoe muito vocês. E quinta-feira termina, né? Quinta-feira E não vou poder também. estar ali, já estou dizendo desde agora, porque justo nesse dia é prova, né? No cursinho ali que a gente está fazendo. E vai ser difícil. Eles entenderem, vão pensar que eu estou com desculpa, estou correndo para não fazer a prova, mas a prova, se for a vontade de Deus, nós vamos fazer. Posso não tirar boas notas, mas vou fazer. Então, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço, saudação a todos. Vamos orar e apresentar esse mundão, né, que a gente tem que orar. Até para aqueles que a gente nem conhece, estão sofrendo, fogo cruzado de guerra, outros desabrigados por causa de enchente, outros por causa disso, outros por causa daquilo, não importa o problema que seja, porque o nosso Deus é maior e Ele pode abençoar. Poder igual ao outro, Ele não existe. Poderoso e eterno Deus, Pai que está no céu, agradeço por esse culto, por essa live, por essa transmissão. Jesus, estende as suas mãos e nos está, Pai, Deus de poder, Deus maravilhoso. Abençoe estes que esteve conosco também, através dessa live, desse culto, dessa transmissão. Senhor, estenda as suas mãos e nos dá a vitória. Que a vitória seja pelo poder do sangue de Jesus. Abençoa essas pessoas também. Não sabemos o nome, não sabemos a Deus. Assim, ó Pai, Deus de poder, o que está acontecendo com elas, mas o Senhor sabe. Até mesmo aqueles que não conhecemos. Em toda a face da terra. Abençoa também a tua obra, meu Deus. Por todo canto. Por todo canto. Abençoa, meu Deus. Abençoa, Pai. Abençoe, Senhor da glória. Deus de poder, nos dá força, sabedoria do alto. E pela tua misericórdia, Deus, a vida, nós Senhor, a saúde da irmã vimos Rose, Senhor, daí ela a vitória saúde, na vida das pessoas. Salva as pessoas. Reconcilie aqueles que estão, ó Deus, fortalece o pastor Israel, Senhor, na desviados. caminhada, Pai. Traga de volta, Fortalece, Pai. Senhor, todos os Em nome de poderes, Jesus Cristo, Pai, cura os em enfermos, nome de Jesus. liberta os oprimidos e Sim, conforta o coração dos tristes. Pai, Coração Pai, contrito. Pai, uma grande Também, ó Deus, nos livra de toda astúcia de Satanás, Pai, que estão seus em adeptos, oração, seus Pai, seguidores, recebendo em oração. seus exércitos. Fortalece, Meu Deus, coloca os seus anjos com a espada desembainhada, com escudo, para nos dar a vitória, pelo poder do sangue de Jesus. Amém. E amém. E amém. Que o grande amor, a comunhão do Espírito Santo de Deus, reine sobre cada coração. E todos dizem assim, amém, e amém, e amém. Aleluia. Está encerrado esse trabalho pela graça do Senhor, por ter nos dado essa oportunidade. Amém? E a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Também o Edson, né? O Edson do estúdio, ele está sempre conosco. Ô Edson, Deus abençoe você e sua família. Amém? Não esqueci de você, não. Não esquecemos de você. Amém? Glórias a Deus.